Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Caríssimos irmãos, hoje o nosso Conselho de Santidade vem ao encontro dos penitentes católicos para poder fazer uma boa confissão. Como confessar bem? A confissão é um ato muitíssimo importante na vida espiritual dos católicos. E, portanto, nós precisamos saber como nos dirigir ao confessionário, como fazer para realizar uma boa confissão, uma confissão que vai, de fato, nos ajudar espiritualmente a nos separar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Em primeiro lugar, é importante que o penitente saiba que antes de chegar para o confessionário, ele deve preparar-se espiritualmente. O resumo, né, dos pecados, ele pode colocar num papel aquilo que os pecados que ele lembra que cometeu, deve fazer o exame de consciência em preparação para a confissão. Esse exame de consciência, ele pode ser feito em casa, antes de ir para a igreja, ou mesmo na igreja, antes de chegar o momento da confissão. Se por acaso você marcou um horário de confissão, né, você vai confessar 10 horas da manhã, a igreja está aberta desde as 8, seria bom que você chegasse às 9 horas, 9h30, em oração, fizesse o seu exame de consciência, se preparando para a confissão. Então, primeiro passo, o exame de consciência, que vai lhe preparar para a confissão. Mas por que fazer o exame de consciência? Porque você não pode chegar lá no confessionário e ficar parado, tentando lembrar os pecados na última hora. Quando você faz o exame de consciência, você vai esforçar a mente para preparar aquilo que você vai confessar. Lembrando que o exame de consciência não é escolher os pecados que eu vou confessar. Você deve confessar todos os pecados graves, né? Na falta de pecados graves, você confessa os pecados veniais. Mas os pecados que devem ser confessados são os pecados graves, para que a confissão tenha uma matéria, né? Então, você se preparou pelo exame de consciência, então você vai chegar o momento da confissão. Quando você se ajoelhar no confessionário para confessar, lembre-se que você jamais deve dizer, por exemplo, eu cometi isso, isso, isso. Aí depois o padre pergunta, terminou? Você dizer, é só isso. Não é só isso. É tudo isso. O pecado que nós cometemos, independente de ser grande ou pequeno, é uma ação monstruosa contra Deus. Então, não é só isso, é tudo isso. Lembrar de não dizer nunca que foi só isso que eu cometi. Foram só esses os meus pecados. Foram todos esses os meus pecados. Em seguida, o fiel deve ficar atento que ele não deve ficar querendo justificar o pecado. O pecado não tem justificativa. Você cometeu o pecado, não importa qual foi a situação em que você se encontrava. Você cometeu pecado, cometeu pecado. Não importa se foi por isso ou por aquilo. O fiel só pode, a gente pode dizer que é justificar, se o padre perguntar, mas por que você fez isso? Aí a pessoa pode dizer, eu fiz isso porque eu estava
nessa situação e acabou acontecendo isso. Se o padre perguntar, ou seja, se o padre não perguntar, não pode justificar. Se você justificar, você está piorando a sua situação espiritual diante do sacramento da penitência. Segundo, o penitente, ele deve confessar os pecados dele. Ele não pode ficar falando, minha mulher fez isso, meu filho fez aquilo, não sei quem fez aquilo. Não, a confissão é sua, é você e Deus. Não é seu pai e Deus, sua mulher e Deus, seu filho e Deus, seu tio e Deus. É você e Deus. Portanto, atenha-se aos seus pecados. E outro conselho muito importante no quesito da confissão é que o fiel deve conhecer a doutrina católica para saber o que é pecado. Porque muitas vezes o fiel vai confessar, ele fala de um monte de coisa que não tem o mínimo de importância, e das coisas graves ele esquece. Ou para ele não é pecado. Por exemplo, um fiel pode se confessar e falar, eu queria pedir perdão a Deus porque eu pisei na flor do jardim. Como se isso fosse uma coisa do outro mundo. Não estamos dizendo aqui que se deve pisar nas flores do jardim. Mas isso não é um pecado grave. Aí a pessoa diz, é só isso. Não tem outro pecado para confessar. Tem certeza que é só isso? Tenho. Então vou te fazer umas perguntas. Por acaso, você faltou à missa ao domingo? Já tem 3, 4 meses que eu não vou na missa aos domingos. E isso não é grave. Grave é pisar numa folha no jardim. Ou seja, o fiel precisa conhecer a doutrina da igreja para saber o que é pecado. E, quando for se confessar em primeiro lugar os pecados mortais. Depois, se ele lembrar, pode confessar os pecados veniais. Porque os pecados veniais, eles são perdoados na missa, assistida contritamente. Espero que esses conselhos possam ajudar os nossos irmãos e irmãs que acompanham este apostolado do Centro Santa Catarina de Sena. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Deus abençoe a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.